Deus. 2 Pedro, capítulo 2, sem perca de tempo, vamos ler, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormita. Medita aqui nesse versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Seria outra palavra que ia ser pregada nesta tarde, Deus, mas o Senhor me lembrou de algo, Senhor, para que eu venha estar alertando primeiramente a mim, segundamente a tua igreja, porque a tua palavra primeiro corta aqui, Senhor. Antes do Senhor falar com o rebanho, o Senhor primeiro falou comigo, que sou tua ovelha. Deus, usa meus lábios, Senhor, para falar conosco. Usa a minha boca nessa tarde. Meu Deus, que venha ser como está escrito em Joel capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, Senhor. Pai amado, que eu somente venha falar aquilo que o Espírito Santo quer. Se eu for falar algo da minha carne, que se eu for falar algo do meu sangue, algo de mim, que o Senhor faça eu esquecer. Trava até a minha boca, Senhor. Mas se for direcionada do Espírito Santo, o Senhor tem livre-arbítrio para falar conosco. Fala conosco. Queremos ouvir tua voz, em nome de Jesus. E a igreja diz assim, ó: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Glória a Deus. Amada igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos que o ministério de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, se nós ir lá no seu capítulo 10 de João, Jesus ele vai falar da seguinte forma: eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário é aquele que não é pastor, da qual também não são as ovelhas. Vê as ovelhas, louvado seja o nome do Senhor, mas deixa os lobos, louvado seja Deus, fazer o que quer com as ovelhas. Se nós ir em Salmo, seu capítulo 23, o salmista Davi ainda vai abrir sua boca e dizer assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus é o sumo pastor, aleluia, da igreja. Deus ele constituiu lideranças, Deus ele constituiu líderes para liderar o rebanho de Deus. Louvado seja Deus. Mas o sumo pastor que está acima do líder da igreja somente é Jesus. Para Deus falar com a igreja, primeiro Deus fala com o anjo da igreja, a qual ele constituiu para liderar aquele povo. E aqui, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vem falar que aquele, louvado seja Deus, que passar pela porta, encontrará pastagem. Jesus está dizendo: a ovelha que entra pela minha porta. Lembra que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 13, para que eu e você venha se esforçar para entrar pela porta estreita. Então, meus irmãos, a porta do pasto, louvado seja Deus, é estreita. A porta do pasto, ela não é larga. E as ovelhas que entram, meus irmãos, por esta porta que é estreita, quando entra, encontra pasto verdejante. Quando entra, meus irmãos, encontra, louvado seja Deus, um pasto puro, um pasto saudável. Lá não vai ter sacola para a ovelha comer e fazer mal no seu estômago. Lá neste capim não vai ter veneno. Lá neste capim, meus irmãos, não vai ter caco de vidro para furar as ovelhas, não. As ovelhas vai se alimentar, louvado seja Deus, daquele pasto, vai comer aquele capim verdejante. Aleluia, assim é a palavra de Deus. Bem-aventurado é você, meu irmão, que está num pasto
pasto que tem a porta estreita, que tem comida saudável, meu irmão, e que tem água saudável para eu, você, aleluia, se alimentar, porque tem muitos pastos por aí, louvado seja Deus, que o pastor, meu irmão, não está preocupado em cuidar do pasto, dá capim seco para as ovelhas, louvado seja Deus, antes de colocar as ovelhas no pasto, não procura examinar o tipo de capim, não importa, meus irmãos, se tem lá caco de vidro, não importa se tem pedaço de sacola, não importa, meu irmão, se tem lixo, louvado seja o nome do Senhor, mas o pastor, meus irmãos, que ama as suas ovelhas, o pastor, meus irmãos, louvado seja Deus, que se preocupa com o rebanho, é aquele pastor que vai examinar a água, se está limpa ou se está suja, é o pastor que vai, aleluia, examinar o tipo de capim, louvado seja o nome do Senhor. Ei, este canal, meus irmãos, não é melhor, não é maior do que nenhum outro, mas você que ouve, eu que ouço a palavra, somos bem-aventurados, porque esta comida que o Espírito Santo traz para mim e para você, esta comida, aleluia, que o Espírito Santo, que eu sumo pastor, ele traz para a sua igreja, é uma comida pura, é uma comida que não tem mistura, é uma comida forte, é uma comida que vai fazer o rebanho do Senhor ficar saudável. Nós sabemos que ele é o nosso pastor, nós sabemos que ele, aleluia, se preocupa com as suas ovelhas, mas também ele vai falar para você ter cuidado dos mercenários, ele vai falar para você cuidar dos mercenários, meu irmão. E agora, o apóstolo Pedro, ele vem nos advertir, louvado seja o nome do Senhor, na sua epístola, na sua carta. Pedro foi uma ovelha, louvado seja Deus, que foi obediente à voz do seu pastor. Certo que teve momento difícil ali com o apóstolo Pedro, mas eu estou falando da convenção dele. Foi uma ovelha obediente, foi uma ovelha que ouvia a voz do seu pastor, foi uma ovelha agora que aprendeu, meus irmãos, a obedecer do seu pastor. Pedro, na aleluia, logo no início do seu ministério não era ovelha, Pedro era bode, mas através das palavras de Jesus, louvado seja Deus, aquele que era bode agora se converteu e tornou-se ovelha. Não é diferente na minha, na tua vida. Ei, você, meu irmão, pode ser rebelde como for, mas se eu e você abrir o coração, se eu e você, meus irmãos, aleluia, está com os ouvidos atentos para ouvir a voz do pastor, aquele que era bode agora vai passar e vai se tornar ser uma ovelha. Olha a qualidade da ovelha, é mansa, é dócil, é suave, é saudável, é inocente, meus irmãos, e por isso tem muitos pastores, louvado seja Deus, se vestindo de pastor e enganando o rebanho. E o apóstolo Pedro agora vai me dar um alerta. O apóstolo Pedro agora, meus irmãos, cuidando do rebanho, ele agora, louvado seja Deus, vai trazer um alerta para a igreja de Cristo, porque ia se introduzir no meio deles falsos pastores. O apóstolo Paulo também, ele escreve, louvado seja Deus, que ele estava preocupado em partir, ele estava preocupado quando Deus recolhesse ele, porque ia se introduzir no meio do povo de Deus, no meio do rebanho, lobos cruéis, que não ia poupar o rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o apóstolo Paulo ele estava vivo, ele poderia exortar o falso pastor, ele poderia, aleluia, louvado seja Deus, corrigir, mas agora Paulo, quando fosse tirado, como é que ele ia corrigir os falsos pastores? Porque os falsos pastores, ele chega com oferta. Os falsos pastores, ele chega com as conversas, meu irmão, para ludibriar o rebanho de Deus. E o Senhor vem me alertar e vem te alertar, cuidado com os falsos pastores, cuidado com os falsos profetas.
Ei, nem todos que profetizam, nem todos que têm revelação, ei, meu irmão, minha irmã, nem todos que têm experiência, nem todos que falam em mistérios, quer dizer que é profeta de Deus. Louvado seja Deus. O próprio Jesus falou que pelos frutos, ei, você ia conhecer a árvore. Ei, não pode o pé de mamão da pera, não pode o pé de abacaxi da jaca, não pode o pé de abacate da limão. Ei, pelos frutos, ei, você tem o discernimento se o profeta é de Deus ou se o profeta é do diabo. E Pedro está alertando a igreja. Pedro está preocupado porque Pedro era um presbítero, Pedro era um líder, a qual Jesus confiou para liderar o rebanho de Deus. E Pedro agora, com toda a longanimidade, meu irmão, está alertando, ó, cuidado, porque vai se introduzir pessoas, falsos doutores, falsos profetas, que vai introduzir heresia de perdição, vai negar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E é o que mais está acontecendo no dia de hoje. Quantas falsas profetisas está se levantando aí, meu irmão? Quantos falsos profetas estão se levantando aí, criando a sua própria doutrina? Louvado seja Deus. E o rebanho agora que estava no caminho certo, que estava entrando pelo pasto certo, começa a se desviar para a direita, começa a se desviar para a esquerda, começa a fugir do aprisco e é atraído por esses falsos profetas. Derebe canta, surianda lapa. Ei, cuidado! O versículo 2 é muito sério. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemo o caminho da verdade. Irmão, muitos seguirão as suas dissoluções, muitos seguirão as suas doutrinas, muitos seguirão, meus irmãos, louvado seja Deus, aquilo que sai da boca do homem e da mulher. Aí o Senhor pergunta agora para mim e para você: cadê o discernimento de espírito? Cadê o discernimento da minha parte? Porque toda água que sai, o povo, aleluia, de Deus é o primeiro a abraçar e diz: não, é homem de Deus, é mulher de Deus, eu recebo. Irmão, ontem eu vi uma coisa que, meu irmão, a coisa está ficando fora do normal. A coisa está ficando feia, a coisa está ficando séria. Cuidado com as revelações que saem neste canal de YouTube. Cuidado, meus irmãos, com os profetas do YouTube. Tome cuidado. Examine esse tipo de água nessa tarde. Saiu uma tal revelação aí. Pode ser até engraçado, meu irmão. Pode ser até engraçado, mas uma irmã aí, dizendo, louvado seja Deus, que viu o demônio até no papel higiênico, misericórdia. Dizendo que viu o demônio até no vaso sanitário, meu irmão. Aí, o povo gosta disso. O povo gosta daquilo que dá ibope. O povo gosta daquilo, meu irmão, mas não procura saber a origem, não procura saber se tem base e teor da palavra de Deus. E os crentes eu recebe você sozinho. Eu recebe você sozinha. O que eu recebo é o que está escrito na palavra. E Pedro está dizendo bem claro: ei, vai surgir falso doutor, vai surgir falso profeta. Ei, louvado seja Deus, vão criar sua própria doutrina, vão atrair o rebanho após si. Quantas dissoluções está surgindo aí, meu irmão? E a palavra tem que cumprir, porque está dizendo que muitos seguirão as suas dissoluções, e os canais dessas pessoas são lotados. O canal dessas pessoas, meu irmão, minha irmã, está cheio de gente, e é povo que se diz povo de Deus, é povo que se diz, irmão, esta palavra nesta hora não é para aqueles crentes de porta larga, não, é para você que está na doutrina. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve aos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia.
E essa palavra é para mim, para você que está de pé. O Senhor está dizendo: cuidado para não cair. E você não vai começar a cair, não é em pedra grande, não. É nas pequenas coisas. As falsas doutrinas vêm introduzindo. Quando o irmão vê, meu irmão, aí fala: porque minha vida não é mais a mesma, porque eu não oro como antes, porque eu não busco como antes. Ei, olha esse tipo de doutrina que está sendo acrescentada na tua vida. Derebia labaia sébia, dereclama surianda labaia sébia. Examine o tipo de comida que está saindo desse pasto. Papel higiênico. Eu vi demônio. Que é isso, irmão? Onde a gente está chegando? Isso é religiosidade já, irmão. Vaso sanitário, eu vi demônio. Comer, disseram que até pão para comer é pecado, irmão. O povo tá ficando louco. Louvado seja o nome. Até comer pão saiu aí dizendo que é pecado, pelo amor de Deus. Jesus multiplicou o quê? Foi o peixe e foi o quê? E tendo dado graças, partiu o quê? Como é que é pecado comer? Irmão, tem até uma pessoa aí, uma irmã, ela é bem conhecida no YouTube, diz ser de doutrina, aparência de humildade, pretexto de humildade, conversa bonita. Sabe o que ela falou? Falou que Deus deu permissão para ela matar o diabo por 15 minutos. Foi! Eu não estou inventando não, meu irmão, eu vi! Diz que Deus deu permissão para ela matar o diabo por 15 minutos. Que negócio é esse? Coisa que nem o próprio Deus, coisa que nem o próprio Jesus na cruz do Calvário fez, ela fez em 15 minutos. Diz que o diabo caiu na cadeira e ficou esticado, irmão. Diz que ela, aleluia, matou Satanás por 15 minutos. Quem é o ser humano? Quem é o homem? Quem é a mulher? Louvado seja Deus, irmão. E o povo gosta disso. O canal dela tá lotado. O canal dela tá cheio de gente. E são povo de doutrina. Tome cuidado com esse tipo de heresia, irmão. Isso é heresia. Você não está vendo que isso é heresia? Derebe canta, suria, anda lá, baia, sebiribi clama. Dereclama, surianda lá, baia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Pedro está preocupado. O apóstolo Paulo estava também preocupado. E o povo está aí. Abre canal, inventa um bocado de coisa aí, o povo tá lá, tá lotado. Diz que até caspa é demônio. Pelo amor de Deus, irmão. Ah, caspa no cabelo é demônio, caspa no cabelo é falta de higiene. Não é nada de demônio, irmão. O povo agora começa numas religiosidades, começa a acrescentar coisa, começa a botar coisa, aleluia, que não tem na Bíblia, que não tem nenhuma base bíblica. Chega de ser enganado, igreja. Chega de ser enganado. O Senhor está falando, chega de ser enganado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Chega. Aí Paulo agora fala a Timóteo, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Timóteo era jovem, e Paulo estava dando a ousadia para Timóteo exortar com toda a longanimidade e doutrina. E muito não dá valor, quando Deus pega um pequenininho seu, uma pequenininha sua e começa a usar, é porque é jovem. O irmão lá tem mais experiência, o irmão lá é arrebatado, então vai com essas águas, naquele grande dia, louvado seja Deus, o livro vai ser aberto. Então vai. Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu irmão.
Gabriel, vem cá, leva a alma dele no inferno. Sai de perto, Gabriel. Gabriel, permita ele ser torturado, irmão, pelo amor de Deus. Gabriel está assistindo diante de Deus. Gabriel vai perder tempo, louvado seja Deus, com essas heresias aonde? Ah, eu tenho o dom de arrebatamento. Aonde que tem isso? Não, que tem uma igreja aí que bota a mão na cabeça do povo, o povo é arrebatado. Aonde está na Bíblia isso aí? Arrebatamento e uma experiência que o homem tem com Deus. Aleluia, você vê, Jesus estava na terra, nem Jesus era arrebatado direto no céu, no inferno, no céu, no inferno, não. João Batista também não, Pedro também não, Paulo também não era direto não, isso é heresia. Tem aí canal aí que toda semana o cara vê Satanás. Toda semana o homem vai no inferno, toda semana o homem vai no céu, irmão. O inferno agora está parecendo escada rolante, sobe e desce, pelo amor de Deus. Pedro está alertando a igreja, cuidado. Cuidado com essas águas. Ah, eu vou orar aqui. Vou orar aqui agora 10 vezes o Salmo 91. Vou orar aqui 10 vezes o Salmo 91, porque o irmão tal que me ensinou. A irmã tal que me ensinou a orar 10 vezes o Salmo 91. Ei! Não useis de vãs repetições como os hipócritas. Para que está repetindo o Salmo 91? Você é algum catimbozeiro? Ei, você é alguma feiticeira para estar usando de vã repetição? Não! Cuidado, irmão, com esse tipo de água, é água misturada. E a doutrina ela é simples, a doutrina ela é pura, a doutrina ela é fiel, a doutrina ela é verdadeira. Quantas pessoas, louvado seja Deus, introduzindo no meio de povo de Deus, veste uma roupa até embaixo e diz que é de doutrina, aleluia, começa a falar mistério, louvado seja Deus, e o povo acredita. Aí o Senhor fala assim, ó, é porque o meu povo fica muito emocionado com sinais. O meu povo fica muito emocionado com sinais, com maravilha. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que muito naquele dia vai dizer, mas Senhor, mas eu profetizei, mas Senhor, eu revelei, mas Senhor, eu preguei, muitas curas efetuei, mas o Senhor vai dizer assim, aparta de mim, aparta, porque tu estava enganando o meu rebanho, tu estava enganando a minha herança, ei, eu não morri na cruz em vão pelo meu povo não, se conserta hoje, se arrependa hoje, o Senhor está dizendo, saia desses canais sem compromisso, clama surianda labaia, dereclama suribi clame derebia, sai desses lugares sem compromisso, tem até aparência de humildade, cuidado com essas pessoas que querem ser mais santa do que a outra, irmão. Eclesiastes fala, aí você não pode ser justo demais. Essas pessoas que querem ser mais santa, querem ser melhor do que as outras, se acham super crente, não existe super crente. Não existe super crente não, somos falhos, somos errantes. E as pessoas se acham um anjo de Deus. As pessoas se acham um anjo na terra. E os crentes começam a idolatrar. Os crentes começam a idolatria terrível. Por causa dos sinais. Tem experiência com Deus, é? Então vai. Segue. Segue. Louvado seja. Irmão. Ei, você tem a Bíblia na mão. Vai perdido quem quer. Ei, você tem a Bíblia na mão, vai perdido quem quer. Sabe qual é o nosso maior mal? Acreditar mais no homem do que na boca de Deus. Acreditar mais no que o homem fala, mais no que a mulher fala, do que na boca de Deus. Ei, você tem a palavra na mão.
Tem gente, meus irmãos, tem gente que se a palavra falar uma coisa e a pessoa só porque diz que tem contato com Deus, tem experiência, e Deus fala assim, e Deus falou alguma coisa, aí a pessoa deixa a Bíblia de lado e vai para o lado do homem de Deus. Cuidado, porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Tem pessoas abrindo o canal para, louvado seja Deus, aleluia, arrastar a lã do rebanho. Tem pessoas abrindo o canal para, aleluia, arrastar dinheiro do rebanho. Mas prega a doutrina. Mas faz isso, mas faz aquilo. Toma cuidado. Essas pessoas desigrejadas, que nem congrega, abre canal para arrastar dinheiro do rebanho. Toma cuidado, irmão, pelo amor de Deus. Eu vi anjo, o anjo se apresentou para mim, mas olha a qualidade deste anjo que se apresentou para você. Anjo de Deus não usa seio não, isso é demônio. Anjo de Deus não vai aparecer para você com calça, com bermuda debaixo da túnica não, isso é demônio. Apareceu para mim um anjo negro, já está dizendo tudo, um anjo das trevas. Só que o povo gosta disso. O povo gosta daquilo que dá ibope. O povo gosta daquilo, meu irmão, que dá ibope. E as coisas simples, as coisas humildes vai ficando para trás. Quantos falsos profetas têm surgido, irmão? Quantas falsas doutrinas, heresia, você vê que, louvado seja Deus, não está escrito na palavra, as pessoas veem. Paulo falou, não te maravilhes, porque é lícito que Satanás se transfigure em anjo de luz. Ouve a voz, Deus que está falando. Será que é Deus mesmo que está falando através dessa voz que você está ouvindo? Não é pecado aí você fazer prova dos espíritos, não. O Senhor manda aí você fazer prova para não ser enganado, para não ser ludibriado. Cuidado, irmão. Nem tudo que vai sair nem você tem que fazer logo não, e você tem que ir na palavra, tem que pedir confirmação a Deus, tem que ver se o Espírito testifica. Porque muitos, naquele grande dia, meus irmãos, vai ser desesperador. Quando a Bíblia fala que muito poucos são os que entram por ela, é porque é muito pouco. Senhor, mas eu vivi a doutrina. O Senhor vai dizer, não foi doutrina, você viveu a religiosidade. Porque tudo você via demônio, tudo era pecado. Ei, pelo amor de Deus, irmão, não diga que é imundo aquilo que Deus já santificou. Não diga que é imundo aquilo que Deus, aleluia, Ele santificou. Aí renuncia a tanta coisa, faz tanta coisa, o coração está cheio de ira. O coração qualquer coisa se ira, o coração qualquer coisa tem mágoa, o coração qualquer coisa não perdoa irmão, não vai com a cara da irmã, isso que leva para o inferno. O que adianta eu e você botar uma blusa no punho, botar uma calça no tornozelo, aleluia, vocês irmãs botar um vestido arrastando no céu, mas a língua ser maior do que o vestido, vai adiantar de alguma coisa? E porque está falando mal da vida do teu irmão, vai orar, vai ler a palavra, vai jejuar, para de ficar perdendo tempo, metendo a língua no teu irmão. O teu irmão precisa de oração, tua irmã precisa de oração. Aí fica com as hipocrisias, querendo ser melhor do que os outros, querendo ser mais santo do que os outros. Derebe canta, surianda, labaia, declama, suriclame, derebia. Cuidado! Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Olha o versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento falou com voz humana. Você está vendo que Deus ele usa quem quer?
Balaão agora sai do caminho de Deus. Deus já tinha dado a ordem para ele não ir. Resistiu uma, resistiu outra, mas depois cedeu à vontade. Se a voz de Deus falou que não era para ir, para que ele foi? Se a voz do Senhor está falando para você não ir, e por que você está indo? Se a voz do Senhor está falando para você não fazer, e por que você está fazendo? Louvado seja o nome santo do Senhor. Balaão amou o prêmio da injustiça, seguindo Balaque, não aguentou ver ouro e prata, não aguentou ver as ofertas. E tem crente que é assim, meu irmão, não aguenta ver as bandejas, não aguenta ver as ofertas. É de Deus, Deus está aprovando. Será que Deus está aprovando mesmo? Balaão saiu do caminho, e tá Balaão, a jumenta parada, e ele batendo na jumenta. Vai, jumenta, anda! Mas aquilo que ele não estava vendo, a jumenta estava vendo o anjo do Senhor, aleluia, apontando a espada para aquele rebelde. Deus abriu a boca da jumenta e falou com o Balaão. Então, meu irmão, Deus, ele usa quem quer, Deus, ele fala como quer. Não seja crítico, mas seja, louvado seja Deus, ouvinte da palavra, praticante. Porque Deus, ele usa o seu servo, a sua serva, para repreender, para exortar. Muito não dá ouvido, sabe por quê? Por causa da aparência. Ah, é um jovem. Ah, não tem intimidade. Será? Você conhece a vida do teu irmão para você estar julgando? Então segue esses aí. Segue quem você quer. Eu fico com a Bíblia, eu fico com a palavra, eu fico, aleluia, com aquilo que está escrito. O apóstolo Paulo agora fala em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Se nós mesmos, ó, Paulo ele não está se escondendo, Paulo ele está se colocando no meio. Se nós mesmos, ou o anjo do céu, anuncia outra doutrina, anuncia outra palavra, anuncia outro evangelho, aleluia, que não seja esse que eu já anunciei, seja anátema, ei. E o Senhor está alertando: quantos evangelhos amaldiçoados, anátema, tem surgido nesses últimos tempos. Ei, rebanho, toma cuidado para você não ser atraído por esses evangelhos malditos. Ai daquele que acrescenta, ai daquele que diminui, aleluia. Jota um tio do livro desta profecia: eu vou tirar o teu nome, o nome dele, de quem quiser que seja, do livro da vida. Aí Deus chama o jovem Jeremias, ainda jovem. Deus fala: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, ainda que saísse da madre eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. E ele disse assim: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Ali bateu a preocupação na vida do profeta Jeremias, por ser jovem, por não ter uma aparência boa. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe ele pensou: mas Senhor, Israel é uma nação, Israel não vai me dar ouvido, porque eu sou jovem, eu não sei nem falar. Quem sou eu? Sou uma criança, eu sou um menino. Envia outro, levanta outro profeta, porque eu não tenho uma aparência boa, não sei falar direito. Mas o Senhor disse para ele: não digas eu sou uma criança, porque tudo que eu mandar tu falar, tu vai ter que abrir a boca e falar. Aonde eu te enviar, Jeremias, tu vai ter que ir. E eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Deus ainda fala mais para Jeremias: ei, não temas diante dele, para que eu não te envergonhe diante dele. Eu te ponho por cidade forte e por coluna de ferro contra a cidade de Israel. Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo para te livrar. Você acha que não bateu a preocupação de Jeremias por ser filho de sacerdote? Ele sabia, louvado seja Deus, o que o seu pai,
O sacerdote Uquias, ele fazia os sacrifícios que tinha que oferecer, e às vezes Israel era rebelde e não dava ouvido. Aí se você for lá em Jeremias, seu capítulo 2, versículo 30, você vai ver Deus, aquele povo rejeitou o conserto, o povo não aceitou a correção. E tem crente assim, meu irmão. Se um pastor de nome entregar o recado, ele aceita. Se uma missionária de nome conhecida, aleluia, entregar o recado, ele aceita, aleluia. Se Deus mostrar para ele, aceita. Mas se um jovem, uma criança, seja lá quem for, Deus levantar no meio da congregação e dizer: conserta, porque está errado, conserta, filho. Declama Surianda Labaia, declama Surianda Labaia. Sebe, o Senhor está dizendo: dê ouvido à mensagem do meu conserto. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado, meu irmão, cuidado com essas doutrinas. As doutrinas que se aumentam. As doutrinas que se diminuem, torna-se uma heresia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o homem para querer acrescentar os mandamentos de Deus? Quem é a mulher para querer acrescentar os mandamentos de Deus? Ah, não pode tocar pandeiro não, porque pandeiro é do diabo. Quem te falou isso, meu irmão? Quem te falou isso, meu irmão? Eu te provo dentro da Bíblia que não é pecado. Eu te provo dentro da Bíblia, louvado seja Deus. Isso é religiosidade. Depois você pega a sua Bíblia, abra no segundo livro de Samuel, capítulo 6, o versículo 5, que você vai ver quando Davi ele sai ali com a arca. Qual foi os instrumentos que estavam sendo tocados? Pau de faia, símbolos. Lá vai falar do pandeiro. Aí tem cristão: não pode tocar pandeiro não. Pandeiro é do diabo. Pandeiro é do inferno. É religioso. Religiosa. Vamos pela Bíblia. Vamos pela palavra. Eu compro um instrumento, apresento a Deus e é do diabo? Como assim, meu irmão? Pelo amor de Deus. A Bíblia no livro de Salmos para você louvar ao seu instrumentos altissonantes. Se você não gosta de barulho, o problema é seu. Mas dizer que pandeiro é do diabo? Pandeiro é do diabo? E a língua grande leva para onde? E o crente que faz acepção de pessoas, para onde? Céu? É para o céu que vai? Irmão, muitos vão me rejeitar. Muitos não vai com minha voz. Muitos não vai com minha cara e eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, meu irmão. Importa fazer a vontade de Deus, importa agradar a Deus. Perguntaram a João Batista: quem é tu? Sabe o que ele falou? Eu sou uma voz que clama no deserto. Sabe o que João Batista estava dizendo? A minha voz para muitos é perturbação. A minha voz para muitos, louvado seja Deus, é como o som de trombeta, porque eu mando consertar o caminho, porque eu preparo, aleluia, para Jesus chegar, porque eu mando largar o adultério, eu mando largar o divórcio, eu mando perdoar o irmão, e isso é perturbar, meus irmãos, a vida de muitos crentes rebeldes. Toca a trombeta em Sião, perturbai-vos moradores da terra, ei, a trombeta na arrependa, conserta, não seja religioso, seja cristão de verdade, renuncia ao pecado, ei, olha o abismo na tua frente e desvia, volta a entrar pelo meu caminho nessa tarde, declama, Labaia, canta, Surianda Labaia, Sébia, conserta. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Deixa esta palavra para a minha vida e para a tua nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meu irmão, está aí a palavra do Senhor. Não seja religioso. Não queira ser santo demais que nem os fariseus. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas era fariseu, sepulcro caiado por dentro. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não toquei, não manuseis. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas está aí a palavra. Quem recebe? Eu recebo. Está aí a palavra do Senhor Jesus.